Muito boa tarde aos alunos, aos pais responsáveis da turma do sexto ano, Colégio Laplace, Piratininga, professor Anderson Torres, disciplina História. Esse é o nosso cabeçalho, tá? Para termos uma referência da aula a qual o tema se dirige. Essa aula sobre uma revisão do capítulo 3, ela já foi desenvolvida, aliás, mais de uma vez, diga-se, mas infelizmente a plataforma do Moderna Compartilha, ela não conseguiu anexar o vídeo. Então eu criei o canal no YouTube como uma alternativa para que os alunos possam visualizar a aula, ter o contato com o professor, dessa maneira naturalizando as nossas aulas. Lembrando que nossas aulas têm 50 minutos, então esse vídeo eu vou procurar levar para 15 minutos e dessa maneira fazer de uma forma bem sucinta para que possamos fechar o conteúdo da ementa e na semana que vem, dia 4, desenvolvermos a nossa atividade e avaliação. Tudo bem? Eu peço só um pouquinho de paciência, 15 minutos passam rápidos. Eu vou tentar aqui fazer em 15 minutos, normalmente se faz em 50, tá? Mas vamos lá, 15 minutos dá para fazer, tudo bem? Então, olha só, o capítulo 3 eu já fiz, lembrando que eu fiz a revisão dos capítulos 1 e 2, tá? O capítulo 3 é esse aqui, ó. Eu vou deixar bem aqui para que vocês possam examinar. Tá vendo? Ele começa na página 50. Mas eu vou pedir que vocês abram, por favor, na página 52 para a gente acompanhar. Usem uma canetinha marca-texto. Quem não tem, utilize um lápis para que possamos marcar os parágrafos mais importantes. E dessa maneira, podermos estudar para a prova. Ok? Então vamos lá. Existem diversas explicações, nos últimos 40 anos, existem diversas explicações sobre os primeiros povos a habitarem o continente americano. Que povos são esses? Esses povos são aquilo que nós comumente chamamos de indígenas. Tá? Quando os europeus chegaram aqui, no final do século XV, depois, no século XVI, eles encontraram vários povos em regiões diferentes do continente americano, também em condições diferentes. Basta ver que os espanhóis entraram em contato com 3 tipos de civilização, astecas, maias e incas, que eram civilizações bastante sofisticadas. Mas os portugueses que chegaram no litoral do Brasil, eles encontraram tribos um pouco menos avançadas que essas civilizações pré-colombianas, que nós chamamos de civilizações pré-colombianas. Os tupis, guaranis e vários outros povos e várias outras etnias. É importante também destacar que muitos locais que nós temos, por exemplo, aqui em Niterói, ainda têm e preservam o nome da língua tupi. Um exemplo, a praia de Itacoatiara, a praia de Itaipu, ou outros municípios, Itaguaí, Itaboraí, Itaoca. Essas palavras são de origem indígena. Por aí vocês podem verificar a forte influência que a língua tupi e a cultura indígena exerceram e ainda exercem na nossa cultura, tá? Portanto, é importante que nós possamos estudar as origens desses povos. Tudo bem? A palavra Ita significa pedra. Tudo que tiver Ita significa pedra. É lógico que depois tem outras combinações da língua, mas normalmente é pedra. Não é difícil entender. Por exemplo, Itacoatiara. Lembra logo aquela pedra enorme que tem na praia de Itacoatiara. Ou Itaipu também.
Itaboraí, que também é relacionado à pedra, pedra bonita, e por aí vai. Tudo bem? Dito isso, vamos às teorias que explicam a ocupação do continente americano. A mais aceita, e eu vou trabalhar em cima da mais aceita, tá? Que é a mais óbvia, que tem comprovações científicas, existem outras, mas essas outras vocês vão se aprofundar no ensino médio, principalmente no primeiro ano. Eu vou falar aquela que é a mais aceita e mais óbvia. E por que eu digo mais óbvia? Bom, quando vocês analisam ou podem observar aqueles documentários sobre tribos indígenas, principalmente no Xingu, né, que é um parque, é uma reserva nacional, com o objetivo de proteger as culturas de língua tradicional dos primeiros habitantes do país, vocês podem observar o seguinte: todos eles têm um cabelo escorrido, aquele cabelo liso, e os olhos puxados. Se você for observar todos os povos no continente americano, principalmente os esquimós, você também vai observar a mesma coisa. Isso é indicativo do quê? Isso é um indicativo de que esses povos eles tiveram uma origem num determinado continente. Qual continente? O continente asiático. Não à toa, no extremo oriente, na Ásia, você sabe que existem, é preciso que se especifique, existem vários povos na Ásia. Mas os povos do extremo oriente são aqueles povos de olhinho puxado. Japonês, chinês, coreano. Lá mais ao norte você tem a Sibéria, a Mongólia. Pois muito bem. Pelo próprio fenótipo do índio, você já consegue identificar isso. É óbvio que depois, com o passar dos séculos, existiram diversos processos de miscigenação. Então, quando você diz hoje, mas nem todo mundo parece com indígena, claro, houve um processo de miscigenação. Mas os povos que são mais isolados, aqueles que são mais preservados, você observa os traços asiáticos, não é? Orientais, asiáticos, muito mais, é melhor dizer asiáticos do Extremo Oriente, é melhor, né? Porque aí remete aos japoneses e chineses. Você observa isso com muito mais nitidez. Tá? Paralelo a isso, no campo da pesquisa genética, que é uma pesquisa relacionada à engenharia genética, biotecnologia, biologia, etc, 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 se descobriu que pelo DNA dos povos indígenas, em torno de 70% a 80% tem uma origem numa região da Ásia chamada Sibéria e Mongólia. Tá? Quem tiver curiosidade e gosta de geografia, é só pegar um mapa para poder examinar. Tá? Eu vou tentar mostrar aqui esse mapa. A região da Sibéria e da Mongólia é aqui, ó. Tá até escrito aqui, ó. Sibéria. Tá? Vocês podem observar que essa região aqui é a região onde habitam os povos que tem aquelas características de olhinho puxado, tá? Que tem uma linguagem diferente. Significa que naquela época eles já tinham todo aquele idioma igual chinês, japonês? Não, nós estamos falando de 15 mil anos atrás. E aí eu quero chegar num outro ponto. Vocês já devem ter assistido aquele desenho, A Era do Gelo, correto? Que tem um mamute, que tem o tigre dentes de sabre, que tem a preguiça Cid, né? Pois muito bem, esses animais, com exceção do mamute, eles ainda existem. O tigre, ele já não tem mais aquele dente. Ele não tem mais aquelas garras, né? Mas ainda existe o tigre com as mesmas feições. A preguiça, ela não tem mais aquele tamanho. Ela agora é menor, mas ela existe. A exceção é o mamute. Porém, o mamute, ele é primo irmão do elefante. Ele é idêntico ao elefante. A diferença é que ele era coberto por uma pelugem para se proteger do frio extremo.
ok? Eu estou dando o exemplo do desenho para que vocês saibam do que foi a era glacial. E o que foi a era glacial? A era glacial, ela diminuiu o nível dos oceanos. Ao diminuir o nível dos oceanos, ele permitiu uma passagem de terra, eu vou novamente mostrar aqui no mapa, que permitiu que os povos asiáticos migrassem para o continente americano. Tá? Isso está na página 52. Possíveis rotas do ser humano para a América. Ok? Então vamos lá. Eu vou fazer uma leitura rápida e vou pedir que vocês sublinhem para estudarem, para terem um tema para estudar. Tá? Os caminhos para a América. Eu vou pular as teorias sobre a ocupação da América, porque isso eu não vou me aprofundar. Eu vou ficar naquela teoria que é a mais aceita. Segundo a teoria científica mais tradicional, os primeiros habitantes do continente partiram das regiões das atuais Mongólia e Sibéria. Torna a dizer, ficam no continente asiático. Olhinho puxado. Na Ásia, no final da última glaciação. Lembrando que a Terra tem períodos que esquenta e esfria. Isso foi há 15 mil anos. Naquela época, o nível da água do mar era mais baixo do que hoje, e grande parte da superfície terrestre estava coberta de gelo. Além disso, extensas planícies litorâneas, hoje submersas, davam aos continentes um contorno muito diferente do atual. Se vocês pudessem viver naquela época e chegassem na praia de Piratininga, vocês iam ver uma cena absolutamente inusitada. O mar, ele se estendia depois daquelas ilhas que vocês veem de longe, porque o nível do mar era menor. Tá? Por isso que você observa que a Serra da Tiririca, ela prossegue naturalmente pelas ilhas. Isso são estudos de geologia, né, que existe uma profundidade maior, mas eu estou dando um exemplo. Essas condições climáticas teriam permitido a formação de uma passagem natural de terra e gelo entre a Ásia e a América, mais precisamente entre a região da Sibéria e o Alasca, chamada Ponte Terrestre de Bering. Hoje é chamado de Estreito de Bering, porque tem um mar que divide, tem uma distância ali de 30 quilômetros de mar entre a Ásia e a América do Norte, que é o Alasca. Manadas de animais de grande porte e seus predadores, incluindo grupos humanos de feições asiáticas, teriam atravessado a passagem de Bering, aí veja o mapa, e entrado no continente americano. Eu vou pedir, por favor, se tiver algum pai assistindo, uma mãe, que ajude o seu filho a pegar e sublinhar todos esses 2 parágrafos. Os caminhos da América, começa lá em segunda teoria científica mais tradicional até continente americano. É essa passagem aqui, tá? Toda essa passagem aqui, por favor, sublinhe, porque ele dá, além do próprio mapa, né, para vocês observarem, ele dá a explicação mais razoável para a ocupação do continente americano. Com o passar do tempo, vocês podem observar pelo próprio mapa, essas tribos elas vão migrando para a América do Norte. Aí você tem, por exemplo, os Apaches, os Sioux, muitos já devem ter ouvido falar. Os Esquimós, que moram no Alasca, no Canadá, partes do Canadá. Aliás, os esquimós eles são muito mais próximos e parecidos com os povos asiáticos. E tem aqueles que foram mais para baixo, mais para o Equador. E aí foram ocupando o litoral do Brasil, o litoral da costa do Pacífico, os Andes, a floresta amazônica e por aí vai. Ok? Quando os primeiros europeus chegaram aqui, eles encontraram esses povos já pré-estabelecidos. Tá bom? Então, basicamente é isso. Vai dar 15 minutos. Eu peço que vocês sublinhem, porque essa é a explicação mais tradicional. Existem outras? Sim,
mas essas outras vocês vão trabalhar futuramente no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, já passou dos 15 minutos, mas realmente é muito difícil você especificar 15 minutos com precisão. Mais uma vez, muito obrigado. Fica finalizada então a ementa com as nossas disciplinas e esse material vai ser posto no sistema LMS ou Moderna Compartilha 2020 com o link que remete ao meu canal criado exatamente para facilitar e ter essa interação com os alunos. Tudo bem? Muito obrigado, estudem e tenham um bom final de semana.